Paz do Senhor, irmão, desejo a todos essa paz do nosso Deus, do nosso Senhor. E gostaria de dizer que você tem que continuar confiando no Senhor, não importam as circunstâncias, não importa o que esteja acontecendo, Deus está presente na sua vida. Amém? Eu gostaria de compartilhar com a igreja o que está em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que todos nós conhecemos. Mas diz assim: do princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos ficar nesse versículo, simplesmente nele. Deus, no princípio, criou os céus e a terra. Se nós fôssemos ler todo o capítulo de Gênesis, capítulo 1 e também talvez o 2, nós vamos ver que Deus é a origem de tudo que existe. Ele é autoexistente, ao passo que a natureza, o ser humano, eles existem por causa dele, por causa de Deus, porque foi Deus quem criou, foi Deus quem formou, foi Deus que deu a vida a todas essas coisas. E Deus, ele se revela sempre na Bíblia como um ser infinito. Ele, além de ser infinito, ele é eterno e, como eu já disse, ele é autoexistente. Quer dizer, nunca houve um começo para Deus, nunca haverá um fim, nunca haverá um tempo em que Deus deixará ou deixou de existir. Sempre ele existe de eternidade a eternidade, ou seja, para sempre Deus existe. É importante que Moisés, naquele cântico no Salmo 90, versículo 2, eu vou ler para vocês, que diz assim, olha que bonito: antes que os montes nascessem, ou que tu, Deus, tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade e eternidade, tu és Deus. Entenderam? Quer dizer, Deus está falando assim que ele é antes de tudo. Foi ele que fez tudo aquilo. E existem várias teorias que o crente, aquele que crê na Bíblia, deve repudiar, deve combater. O ensino evolucionista, a evolução teísta, a teoria da evolução teísta, a teoria da evolução naturalista, tudo isso aí é contrário à palavra de Deus, onde se tenta buscar algo para explicar algo que não tem o que explicar a não ser aqui na Bíblia. Então, o que eu queria nesse momento deixar para os irmãos é essa palavra aqui, que ela tem algo muito aplicável na sua vida. Quando nós vemos aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde diz assim, no princípio, quer dizer, houve ali agora um começo de certas coisas. Que certas coisas? O começo da criação, não o começo de Deus. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra, ele criou o universo. Então, esse verbo criar, no original hebraico, é bara. E bara tem um sentido muito assim importante que nós podemos aplicar na nossa vida hoje, em pleno século XXI. Bara só pode ser usado no original quando o sujeito desse verbo, aquele que está fazendo a ação, é Deus. Quando não for Deus, tem que ser usado no hebraico, e é usado no hebraico, outros verbos. Mas quando é usado bara, significa que só Deus pode fazer aquela ação que ali estava sendo dita. Como aqui está dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, aqui é Deus, só Deus pode fazer isso. E esse verbo criar, no original, ele tem assim dois sentidos. O primeiro sentido é fazer vir à existência aquilo que não existe. Ou seja, aqui Deus está falando o seguinte, que no princípio não existia nada, nem os céus e nem a terra, e simplesmente ele fez vir à existência o universo, os céus e a terra e tudo o que neles há. No princípio criou Deus, só Deus podia fazer isso. Ele não tinha nada para fazer uma multiplicação quando ele criou os céus e a terra. E depois ele foi criando os animais, as ervas do campo, como nós podemos ler nos versículos seguintes. Então, esse é o sentido, que Deus fez vir à existência aquilo que não existia. E ele continua sendo o mesmo Deus, o Deus infinito.
E isso tem que ter aplicação na sua, na minha vida, em saber que Deus vai fazer vir à existência aquilo que não existe para te dar um livramento, para te dar uma cura, para te dar uma libertação. Muitas vezes a pessoa está numa situação de doença ou de enfermidade e os médicos não têm mais nenhuma solução e nenhuma saída. Mas você que é cristão e crê na palavra, saiba que Deus pode fazer vir à existência aquilo que não existe, aquilo que não tem nada que possa dizer, olha, vai ser assim para você sair dessa situação, porque Ele vai fazer vir à existência uma maneira ou uma cura que é um milagre na sua vida. Ou você esteja talvez numa situação que você não vê saída e nós que somos seres humanos, nós não conseguimos imaginar como que Deus poderá fazer uma determinada coisa para nos abençoar. A gente mesmo não vê uma saída, não vê uma situação. Você olha para a direita, você olha para a esquerda, para frente, para trás e não vê nada que Deus possa fazer ou que você ou alguém possa fazer. Mas isso não é verdade. Existe um Deus infinito, que Ele vai o quê? Fazer vir à existência coisas ou maneiras ou processos para abençoar a sua vida. A nossa mente não consegue imaginar como que vai ser isso. E muitas vezes a gente quer dar uma ajuda para Deus, mas não precisa ajudar a Deus. Deus ele tem os métodos próprios, Ele tem os princípios próprios. Então, meu irmão, não fique em desespero, seja qual for a tua situação, não fique. Porque se você crê na palavra de Deus, crê que o Senhor, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele fez vir à existência tudo isso que nós vemos hoje, os céus, a terra, o universo em geral, as estrelas, constelações, os planetas, os astros, nada existia, nada. E o Senhor, Deus, usou um método para criar tudo isso. Ele usou um método para fazer vir à existência tudo que não existia. Esse método é a palavra. E nós sabemos que a palavra é Jesus Cristo, é o Filho de Deus, é o nosso Deus e o nosso Senhor. Então não há o porquê de você se preocupar, ficar aí sem dormir, ficar em agonia, ficar em depressão, ficar em situações assim deploráveis, quando você tem um Deus que está dizendo para você e para mim, eu sou o Deus que faz vir à existência aquilo que não existe. Deus faz um caminho no deserto, imagina um caminho no deserto. Deus tira água da rocha. Você imaginou tirar água da rocha? Alguém poderia imaginar? Alguém poderia imaginar que Deus faria e fez e faz e vai continuar fazendo esses milagres que nenhuma mente humana consegue imaginar, nenhum ser humano consegue imaginar como é que Deus vai fazer aquilo? Nós não temos, nenhum ser humano tem essa capacidade, por mais inteligente que ele seja, de imaginar aquilo que Deus vai fazer. Você precisa, meu irmão, é crer. Você está numa situação embaraçosa, saiba que Deus vai fazer vir à existência algo que não existe para fazer com que você saia dessa situação. Você está preocupado, você está com medo, você está vendo que talvez com toda essa situação não vai ter mais recursos. De onde vai vir o dinheiro? Eu não trabalho, com essa situação toda você pode estar dizendo isso, eu não estou trabalhando, não tenho produção, como é que vai vir o sustento? Ore assim, Senhor, Tu és o Deus que faz vir à existência as coisas que não existem. E eu sei que o Senhor vai fazer esse milagre. O Senhor vai fazer vir à existência, não porque eu mereça, mas pela Tua misericórdia, que são múltiplas. O Senhor vai fazer vir à existência para que eu saia dessa situação. Vai fazer vir à existência os recursos, os meios para eu sair dessa situação. Outras vezes as pessoas estão enfermas, estão num câncer, e os médicos falam, olha, você está numa situação terminal e acabou. O seu tempo de vida é esse aqui. É um tempo de vida muito pequeno. E você desanima e aceita isso. Saiba que Deus disse, eu faço vir à existência aquilo que não existe.
Deus fará vir à existência. Creia na palavra de Deus, que Ele fará vir à existência algo para que você seja curado, seja liberto. Como o meu sogro, há muitos e muitos anos atrás, ele recebeu um diagnóstico do câncer dele de bexiga. O câncer dele era o terminal, é o último grau, não tinha como fazer nenhum tratamento. Simplesmente iam fazer uma cirurgia, tirar a bexiga dele, colocar uma bolsinha do lado, e o prazo de vida dele era de 3 e no máximo 6 meses. Sabe quanto tempo já passou? Mais de 40 anos. Sabe por quê? Deus fez vir à existência algo que não existia. O que não existia era uma bexiga perfeita, nova, e Deus fez vir uma bexiga nova, e ele está lá, está vivo até hoje, e Deus ainda falou para ele: eu estou prolongando os teus dias de vida. Sabe por quê? Para que você continue trabalhando para mim. Então, meu irmão, não existe o impossível para Deus. Não existe nada que possa impedir de Deus fazer algo para você. O que poderia impedir é a incredulidade, é o pecado, é a descrença. E Deus quer mudar tudo isso daí. Você crê nisso? Então aquilo que você está passando, fala, profetiza na sua vida, como está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, porque Deus faz vir à existência para você, para nós, para cada um, aquilo que precisa ser para a nossa vida, para o nosso ser, para a nossa caminhada aqui na Bíblia. Mas o outro sentido, que é o segundo e último sentido desse verbo bara, do hebraico, significa assim que ele também pode fazer com aquilo que já existiu algo que não existe. Então ele usa algo que não existia, por exemplo, a terra não existia, ele fez vir à existência, e ele pode usar a terra que existe para criar uma coisa que não existia. Por exemplo, mesma palavra bara é dita, que Deus criou o homem, criou bara, Deus criou o verbo bara no hebraico, o homem segundo a sua imagem e semelhança. Ou seja, Deus fez vir à existência o homem através do quê? Daquilo que ele tinha feito antes, que é a terra. Ele fez do pó da terra o homem, o ser humano. Ele fez a sua imagem e a sua semelhança. Olha só que coisa linda, que Deus preparou os céus, preparou a terra, e da terra ele fez o ser humano. E houve uma ordem para crescer e multiplicar. Então, essas teorias da evolução, essa teoria que são contrárias à palavra de Deus, você não deve aceitar na sua vida. E se for possível, de acordo com o diálogo que você possa estar tendo, mostra na palavra de Deus que a palavra de Deus diz o contrário, que Ele é o Criador, Ele é o Deus infinito, é o Deus que faz todas as coisas. Então Ele fez o homem à sua imagem e semelhança, isto é, fez vir à existência o homem através de algo que Ele fez vir à existência em primeiro plano. Então o que significa isso? Que Deus também pode usar coisas que já existem para fazer você receber o milagre. Deus pode fazer algo que também nós não conseguimos imaginar ou não conseguiremos assim imaginar. Como é que Deus vai tirar você dessa situação? Eu falo na minha vida quantas situações eu já tive terríveis e eu falava, é o fim, acabou. E não, Deus abriu mesmo uma porta no deserto. Deus fez vir à existência as coisas que não existiam. E Deus fez vir à existência através de coisas que Ele já tinha feito vir à existência. E é o que Ele fala para mim e para você nesta noite. Para você crer que Ele é o Deus das coisas impossíveis. Imagine só quando o povo de Deus foi liberto da escravidão do deserto. Você poderia imaginar que Deus ia abrir o mar vermelho? As pessoas estavam ali, eles falaram, e agora? Vamos morrer todos. O exército de Faraó atrás. À nossa frente o mar, como é que nós vamos passar o mar com toda essa gente? Esses apetrechos, esses animais?
E que Deus falou para Moisés: Moisés, por que você está parado? Toque nas águas. E ele tocou. E aconteceu o quê? Um milagre que ninguém dali poderia imaginar, até Moisés, porque Moisés também ficou parado. Moisés não sabia para onde correr, e agora? Mas ele tinha uma coisa, uma confiança, que ele sabia que Deus ia fazer um milagre na vida dele e na vida do povo, que era o povo escolhido, o povo que ele tirou do Egito. Ele sabia que algo ia fazer. Nós não sabemos qual é o pensamento dele, que Deus ia mandar fogo do céu, destruir todo o exército de Faraó, inclusive Faraó. A gente não sabe, mas uma coisa nós sabemos, que Deus falou: Moisés, toque nas águas. E Moisés tocou nas águas. E o que houve? O mar se abriu, formando duas colunas paralelas, e nessas duas colunas paralelas, todo o povo de Deus passou. Quando tudo de Deus passou, todo o povo de Deus passou, foi liberto e passou em terra seca, aí sim, ele fechou quando o exército de Faraó estava passando ali e fechou. Por isso que Deus sempre tira o seu povo antes de mandar qualquer extermínio para a humanidade. Deus sempre faz o quê? Distinção do povo de Deus. E quem quer ser povo de Deus tem o livre-arbítrio. Para ser, tem que aceitar Jesus como seu Deus e como seu Senhor, e também tem que obedecer nessa caminhada. Então, mais uma vez eu deixo essa palavra para você. Não desanime, não turbe o seu coração, fique em paz, fique na paz do Senhor, fique alegre, que todo esse processo que nós estamos passando no Brasil, que não é só no Brasil, no mundo, Deus tem um escape para o seu povo. E nada, nenhum mal vai lhe acontecer. Você precisa crer, você precisa obedecer. Quando nós cremos e quando nós obedecemos, o milagre, ele acontece. O milagre de fazer vir a existência vai acontecer na sua vida, vai acontecer na minha vida. Então depende de nós crermos unicamente nessa palavra. Você crê? Se você crê, ore comigo assim agora. Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque eu tenho um Deus que me escolheu e eu, Senhor, aceitei a Ti pela Tua misericórdia. Eu creio, Senhor, que Tu és o Deus infinito, Tu és o Deus criador dos céus e da terra. Eu creio, Pai, que a existência, tudo veio a existir pela Tua palavra, e a Tua palavra é Jesus Cristo. Senhor, eu coloco nas Tuas mãos a minha dificuldade, os meus problemas, aquilo que eu estou passando, aquilo que eu estou pensando. Senhor, ajuda-me pela Tua misericórdia e faz, Senhor, pela Tua misericórdia, não por merecimento meu, porque eu sei que eu não mereço nada. Faz vir à existência aquilo que não existe, Senhor, para que eu possa, Senhor, transpor todas essas barreiras. Senhor Deus, abençoa a minha família, abençoa meus entes queridos, abençoa a minha igreja, abençoa o pastor da igreja, abençoa, Senhor, todas as lideranças da igreja, Senhor, porque elas estão ali, porque o Senhor colocou, Senhor, em nome de Jesus, todo mal, toda doença, toda enfermidade, eu ordeno no nome de Jesus que saiam da minha vida, pelo poder do nome de Jesus. Todo o trabalho das trevas sobre mim, sobre a minha família, estão extirpadas agora em nome de Jesus. Todo pensamento de suicídio está agora banido da minha mente em nome de Jesus Cristo. Todo espírito das trevas sejam agora extirpados da minha vida, sejam extirpados dos caminhos da minha vida em nome de Jesus Cristo. E Senhor, no Teu nome eu abençoo a minha família, eu declaro saúde na minha mente, saúde no meu corpo, Senhor, porque eu estou aqui para Te louvar e Te adorar em nome de Jesus. Assim como o Senhor teve um propósito na criação, assim, Senhor, eu sei que eu tenho que ter esse propósito da minha vida, de Te louvar e Te adorar para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, creia, confie e marche. Não abaixe a sua cabeça, não se renda àquilo que está te ameaçando, porque maior é o que está em você do que aquilo que está no mundo. E o que está em você é o Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida.